Pessoal, nós vamos estudar hoje o famoso Salmo 23, né? Suponho que, se não todos, certamente a maioria já deve conhecer. E é sempre de bom tom a gente estudar, e eu quero dar um direcionamento para o Pinga Fogo de hoje. Tá? Bem, vamos entender por que eu estou estudando esse salmo no Pinga Fogo. O bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eita, meus amigos! Os salmos são maravilhosos, mas esse salmo, né, esse 91, cada um tem o seu predileto, quem conhece o salmo, mas ele é maravilhoso por diversos sentidos, tá? Mas olha só, nesse salmo, nós somos convidados a uma entrega espiritual. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Confiança. Deitar-me faz em verdes pastos, ele me faz repousar. Entrega. Entende? Nós precisamos aprender a confiar, gente, na providência divina e nos entregar. Ó, guia mansamente a águas tranquilas. Quer dizer, é a confiança de que no meio da dor e do problema, quem está conectado a Deus vai ser guiado a águas tranquilas. Ele vai nos tirar do mar revolto, da ansiedade, da angústia, e essa fé vai nos guiar a águas tranquilas. Essa fé refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, assim, mesmo no mundo de provas e expiações, de causa e efeito, na hora que eu estiver me sentindo injusto, que as coisas não estiverem bem, mas se eu estiver ligado a Deus, se você estiver ligado a Deus, você vai se sentir fortalecida. E você sabe que o tempo vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, ao invés de angústia, você vai ter esperança, que o tempo vai começar a trabalhar a teu favor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo. Olha que profundo, tua vara e teu cajado me consolam. Então, assim, o que o salmista está dizendo? Ainda que o bicho pegue de todo jeito para o meu lado, eu não arredo o pé da minha fé, porque eu sei que o Senhor está comigo. É na hora da morte? É na hora do testemunho? Pois eu sei que o Senhor está comigo. É o desencarne inesperado? Pois eu sei que quando eu chegar no mundo espiritual, o Senhor vai me receber. Sabe, eu sei que a minha mão alcança pouco, mas o que a minha mão não alcança, a tua mão, Senhor, eu sei que vai alcançar e que vai cuidar. Gente, é um convite extraordinário, um testemunho de fé na vida, esse salmo. Entendeu? É um convite a gente largar a mão do medo. Hoje o Pinga Fogo é sobre medo. Show medo. Entendeu? A gente tem que parar de procrastinar o medo. A gente tem que enfrentar os nossos medos. E o Salmo 23 está dizendo isso. Você não pode viver com medo. Você não vai aproveitar a sua vida na Terra, no planeta, se você viver cheio de medo. Não é? Medo de amar. Ah, eu não vou amar porque a pessoa vai me decepcionar. Ai, gente, desculpa, me dá uma preguiça ouvir um negócio desse. Então você não decepciona ninguém. Você é uma pessoa perfeita. Aí você não quer amar porque uma pessoa te decepcionou. E você nunca decepcionou ninguém. Ai, desculpa, viu? Me dá uma preguiça danada. Ai, mas eu tenho medo de me dedicar a um projeto e ele não funcionar. Pois é, meu filho, eu, se fosse você, teria medo de não se dedicar a um projeto achando que a sua vida vai funcionar. Uai, como que você vai colher em algo que você não plantou? Ai, mas eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim. Não, você deveria ter medo do que você vai pensar de você quando você desencarnar e olhar para trás que só procrastinou, que deixou de fazer um monte de coisa por causa de medo, porque você estava preocupado com a opinião do teu vizinho, do teu marido, da tua esposa, seja lá de quem for, e você não cumpriu o teu processo espiritual. É isso que eu tenho que ter medo. Não é o que os outros vão pensar. Gente, não tem nada a ver com os outros, entre nós e Deus, ponto. Entenda isso de uma vez por todas. Ai, não, mas eu tenho medo de falar eu te amo e ele não falar eu te amo para mim. Pelo amor de Deus, é de ser criança espiritual, meu filho. Você não fala eu te amo para escutar eu te amo, só fala isso quem é carente. Eu falo eu te amo para eu ouvir
Eu falando eu te amo. Você consegue entender isso? O amor nos liberta, não é o outro. O amor que liberta o outro é o amor dele. O amor que me liberta é o meu. Porque não adianta você me amar. Se você me amar, isso não me libertou. Porque se eu ainda não me amo, não resolve. Não é assim? O que Jesus coloca como o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como assim mesmo. Então não tem jeito. Para amar a Deus, você tem que amar você. Então veja só. A gente fica criando muitas condições. Ai, mas eu tenho medo. Para com isso. Ah, mas eu tenho medo de abrir um projeto e dar errado. Mas vai dar muitas vezes. E daí? Isso é a vida. Tem dia que faz sol e você quer que chova, né? Você comprou uma capinha de chuva, um guarda-chuva, tá doido para chover, pra você usar seu guarda-chuva, né? Sua capinha de chuva. E tá um sol danado lá fora. Aí tem dia que você pega lá a previsão do tempo, 100% de chuva, desculpa, de sol. Aí você sabe, vou planejar, vou pra praia, vou pra piscina, vou, sei lá, vou andar, vou fazer minha programação no sol, de repente, pum, com a chuva. A vida é assim. A vida é assim. Você pega um carro, vai para sua rodovia ou ônibus e tá tudo limpo. De repente, pum, engarrafa de uma hora para outra e você chega atrasado. Tá tudo bem. Não estou dizendo que é prazeroso, mas a vida é assim. Então, minha pergunta é: você vai deixar de viver porque as coisas não saem do jeito que você quer? Você vai deixar de romper com velhos padrões da tua vida que não fazem mais sentido? Por quê? Porque as coisas não são tão perfeitinhas para você. Entende? É isso que o Evangelho pergunta para mim e para ti todo dia. É isso aí, Edson. O Edson Silva falou um negócio profundo aqui. O Edson falou: a vida é cheia de encontros e desencontros. Mas eu vou te contar. O desencontro é de nós com as nossas questões. Porque no momento que a gente aceita as nossas questões e encontra Deus em nós, acabou esse processo. Então, assim, o problema é que a gente fica procurando a nossa paz do lado de fora, não é? A gente fica procurando a nossa felicidade do lado de fora. Aí o salmista continua ainda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gente, o que o salmista está dizendo? Eu confio em Deus. O que Davi está dizendo para nós? Eu confio em Deus. Ele está dizendo o seguinte: chama o sócio. Hashtag chama o sócio e confia no sócio. Porque se você não confiar no sócio, a vida trava. Gente, tem horas que a gente duvida de tudo, eu não tenho dúvida. Sabe, eu sei, às vezes você está fazendo um tratamento de saúde, né? Pô, você vai lá no hospital, toma teu remédio e tal. Tem hora que a pessoa cansa e fala: meu Deus, eu vou desistir. Quantas vezes a gente não vai falar disso? Desista não, meu filho, porque de repente você tem mais 20 anos de vida te esperando, além do horizonte. Mas você vai desistir antes de chegar lá. Desista não. Chama o sócio. Tenha medo não. Faça seu tratamento até o final. Você pode ser surpreendido a qualquer momento. Talvez você tenha um processo seríssimo, né? Difícil, cura, mas que Deus possa trazer alívio. Às vezes a gente está numa dificuldade gigantesca na área afetiva, né? Emocional, filho, marido, esposa, família não está legal, mas você se fortalece na sua fé. E isso impede você de fazer uma besteira. Tem gente que faz bobagem porque a fé está fraca, gente. Não estou dizendo que a pessoa faz bobagem porque ela quer. Claro que não. Eu posso, no momento de infelicidade, minha fé enfraquecer e eu pensei em fazer uma bobagem. Você pode, qualquer um de nós pode. Veja, até Jesus foi tentado. Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, segundo as escrituras bíblicas. Quer dizer, o Cristo foi tentado. Você acha que eu e você não vamos ser? Não. Então faz parte da vida material as dificuldades. Só que tem gente que dá peso demais a elas. Não, você tem que dar peso à solução. É isso que o salmista está lembrando a gente. Não é? Ô criatura, o salmista está lembrando. Alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Ô criatura, o salmista está lembrando. Alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Então, nós somos convidados, gente, a despertar espiritualmente. No meio da dor, do medo e do receio. Então, para de procrastinar. Está na hora da gente começar a agir. Não é? Está na hora da gente despertar os potenciais adormecidos. Está na hora da gente botar para fora todo o nosso potencial que está dormindo.
Eu fico imaginando quanta coisa incrível que você pode fazer na sua vida. Não importa, em qualquer área. Sabe? Para tudo, para tudo. Sabe? Projetos pessoais, você com a sua família, você com a sua saúde, você na parte espiritual. Sabe? Eu fico pensando muito nisso, falo assim, oh meu Deus, me traz lucidez, né? Para eu compreender tudo que eu posso viver nessa existência e a sabedoria de vivenciar. Porque às vezes você sabe o que você pode, mas não vai. Não se dá o direito, não começa com medo de não terminar. Gente, faça a sua parte. Sabe, faça a sua parte. Eu vou te ser sincero, deixa eu comentar uma experiência com vocês aqui. Eu citei várias coisas agora, né? Na minha fala aqui e tal. Mas talvez aquela que mais me. Como é que eu posso dizer? Me libertou? Não sei se eu posso ter essa audácia de dizer me libertou, porque eu acho que eu estou totalmente livre, né? Até a gente, o último suspiro na Terra, a gente pode se perder. Mas vamos dizer que me ajudou a ter uma nova visão do amor. Foi exatamente quando o amigo espiritual, há muito tempo atrás, trouxe exatamente essa questão que eu trouxe para vocês. Normalmente a gente acha que a gente fala eu te amo para alguém esperando retorno, né? Você demonstra seu sentimento, seu afeto, para quem quer que seja, na expectativa que a pessoa retribua. E eu não vou dizer que é ruim, claro que é muito bom, né? Imagina, você dá um abraço em alguém, a pessoa te abraça, né? Você dá um sorriso gostoso e ela sorri para você, não é? Imagina, você olha com carinho para alguém e essa pessoa retribui o carinho para você. Isso é muito bonito. Ninguém está questionando isso e o valor disso. Mas o problema é a dependência. E aí a história do amor. Porque, gente, qual que é a função do ser humano na nossa vida? É despertar a nossa capacidade de amar. Mesmo quando o outro não nos ama como a gente o ama. Então, na realidade, a função do amor em mim é me fazer amar você, mesmo que você não me ame. Ou pelo menos não me ame tanto quanto eu te amo ou te quero bem. Entende como isso é profundo? Então, eu falar eu te amo para você, eu não estou falando para você. No final das contas, eu estou lembrando a mim que eu já consigo te amar. Cara, isso é libertador. Porque a gente vê casar, ai, menino, fulano falou eu te amo, ai, o outro não falou eu te amo para mim. Ai, Deus. Ai, ai. Não é? Uns dengo, ai, que preguiça. Meu Deus, porque você pode dar uma carência absurda, né? Extrema. Para com isso, criatura. Se respeita. Quem? Você se ama? Peraí, pô. Você se ama? Sabe, de verdade, você reconhece a tua luz, então isso é lindo. Acho bonito demais, sabe? Eu amo os animais. E eu acho incrível, porque os animais despertam em mim um nível de compaixão enorme. E a maioria deles nem olha. Quantas vezes eu vou lá brincar com um cachorro, com um gato, ele vira as costas e vem embora. E eu acho lindo do mesmo jeito. Ele não veio me agradecer, não me lambeu, não roçou em mim, não fez nada. Mas me fez sentir uma coisa incrível. Você consegue entender como isso é profundo? E eu sei que vocês sabem disso. A natureza, eu acho a coisa mais. Gente, os passarinhos cantando. Nenhum passarinho vem aqui bater papo comigo ou fazer terapia. Entendeu? Nenhum passarinho senta aqui, ó. Oh, o Ricardo, vamos fazer o evangelho junto? Não! Eles cantam, eles são passarinhos. Mas caramba, eu vejo aqueles passarinhos, eu ouço, eu amo isso. Sabe, me enche de plenitude. Eu não preciso que eles retribuam. Eu olho e falo, eu te amo, natureza. Obrigado, Deus, por isso. E isso preenche. Você consegue entender? Isso é liberdade. O que o salmista está lembrando a gente é que a gente se aprisiona. Você se aprisiona. Às vezes, a gente vai ter o retorno, sabe? Você vai ter o retorno. Então, muitas vezes, você tem um passarinho em casa, sei lá, você cria um afeto, ele retribui, né? Você tá com a calopsita que tá pertinho de você, aí o ave é pertinho de você, retribui. Mas às vezes você vai olhar para um ser que você nunca viu, por exemplo, tucano. Onde eu moro tem muito tucano voando. Eu olho assim, e um tucano veio até minha mão conversar comigo, né? Pertinho, não. Mas eu falo, gente, que coisa mais linda. Sabe, você se enternecer pela beleza de Deus, a natureza de Deus, isso é maravilhoso. Isso te enche de luz e de paz. Eu amo quando eu vejo famílias felizes. Nossa, eu sempre digo isso, porque assim, é tão importante ter uma família feliz, né? E a gente sabe que na Terra é desafiador. Então, quando você vê uma família se abraçando, eu não sei o que você sente, eu me sinto muito feliz. Eu posso não conhecer em nada a pessoa. Eu sinto muito feliz. Às vezes está no shopping, eu tô andando no meio da rua mesmo, aí você vê uma família brincando, sabe? O marido, a esposa batendo um papo, ou se é um casal homossexual, eles em paz, com os filhos, sabe? Não importa, família feliz.
Sabe? E as famílias hoje são diferentes do passado, porque antes você tinha aquele modelo padrão, assim, que só podia ser assim, né? O homem, a mulher, a criança, não tem nada disso, não. Agora você tem, de repente, o filho, que é filho do primeiro casamento, que está todo mundo junto, que mora com o primo, que vem morar com você, que tem 2 cachorros, um periquito, um papagaio. E está todo mundo na mesma família, e todo mundo se ama. E do ponto de vista espiritual, esse angu maravilhoso está fazendo todo mundo crescer. E é isso que Deus espera. Enquanto as pessoas bobas lá, que são apegadas a rótulos, acham, não, família tem que ser só se for assim. Ô dó. Ô dó. Falou o ser humano de luz e perfeição, que sabe tudo sobre família. Então, assim, gente, é hora da gente parar e começar a observar a beleza da vida. Sabe? Nas coisas mais simples. O salmista está nos lembrando. O salmista está nos lembrando, gente, que nós somos detentores de escolhermos a nossa fé. Davi está nos dizendo: chama o sócio, mas não se entregue ao medo. Para de procrastinar. Porque a vida é linda, é maravilhosa, ela está passando. E já já ela acaba de novo. Aqui na Terra acaba de novo. Não é? Aqui na Terra acaba de novo. Eita, meus amigos, profundo pinga-fogo de hoje, labaredas do amor do Evangelho por nós. Isso faz sentido? Eu queria ouvir vocês. Vamos conversar. Vamos conversar. Quem quiser fazer alguma pergunta, se tiver no meu alcance responder, vamos conversar. Aproveitar nós temos tempo extra aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre ele. Deixa eu te entender. Isso faz sentido para você? Não faz? Qual que é a tua dúvida? O que você pensa sobre isso? Vamos ver aqui. Vamos todo mundo participar do Evangelho aqui. Porque senão a gente não sai do lugar, né? A gente não sai do lugar. Eu acho esse salmo maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá, vamos lá. Estou procurando. Olha, Vera Souza. O que atrapalha tanto o ser humano a evoluir? Pergunta da Verinha foi feita aqui no Insta. Verinha. Eu acredito que a gente... Eu poderia trazer vários pontos, assim, do que eventualmente me vem aqui na mente ou no coração sobre o que pode nos atrapalhar a evoluir. Porque tem muitos pontos, né? Nós poderíamos falar do tripé, né? Do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Poderíamos falar da falta de confiança em si mesmo, da falta de coragem. Mas, sinceramente, se eu tiver que optar por um ponto, eu te digo que o que mais nos atrapalha na evolução é a falta de consciência de quem realmente nós somos. A falta de conexão com o nosso eu divino. Porque tudo de ruim que acontece na nossa vida é por falta dessa conexão. Essa falta de consciência, essa falta de aceitação que nós somos Deus com D minúsculo. Mas somos. E a construção dessa consciência, né, que vai vindo com um despertar espiritual gradativo, à medida que a gente amadurece, vai nos trazendo uma condição, gente, de vida e de viver, inclusive até mediúnica, sendo instrumentos na mão do mundo maior para fazer coisas espetaculares aqui na Terra. Nós estudamos isso aqui. Que a gente faz a escolha de não se deixar perder. Então, acho que quanto mais, né, conectado nós estivermos com o nosso eu divino, maior a probabilidade da gente poder evoluir. Aí a Moema fala assim: Ricardo, como saber que encerrou um ciclo em nossa vida? Simples, você sabe. Procura no seu coração. Quando um ciclo divino se encerra, você não tem angústia, você tem paz. Gente, isso é irremediável. Toda vez que um ciclo se encerra, você tem paz. Você pode estar se adaptando a um ciclo novo. Vou te dar um exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Alguém aqui é divorciado? Alguém aqui é divorciado? Ou mesmo que você não seja divorciado uma vez, alguém aqui já terminou um namoro, nem que seja uma vez? Ah, é você aí, sim ou não? Levanta o dedo aí. Gente, vamos combinar. Não é fácil, concorda? E às vezes você fica na dúvida, meu Deus, será que eu devia, né, ter terminado aquele casamento mesmo? Será que eu devia ter terminado o namoro? Será que eu fiz certo? Gente, observa. Se você fechou o ciclo na hora certa, claro que fica aquela... Você está acostumado com a pessoa, você está acostumado com tudo que acontece, ainda mais se a história é grande, lógico.
É mais fácil fechar um namoro de 1 mês, 2 meses, 3, do que de 5 anos, naturalmente, né? Teoricamente, mas teoricamente, cada caso é um caso. Talvez seja mais fácil terminar um casamento de mais tempo do que de menos tempo. Entretanto, tudo depende da profundidade. Mas quando o ciclo se fecha, você sente paz. Concorda? Você sabe que era a melhor coisa a ser feita. Não, foi bom enquanto durou. Né? Que bom, durou, aprendeu, fechou. Você sente paz. Mas quando você ainda não fechou todo o ciclo, te dá aquela angústia. Você tenta seguir, não consegue, não é? O tempo todo vem as coisas na sua mente. Te vem coisas que você deveria ter feito e não fez. Aí você começa a se cobrar. E de repente o outro faz a mesma coisa. Então você fala: opa, ainda tem alguma coisa para poder esgotar aqui. Então lembre-se, se você estiver orientado na sua paz interior, você vai sentir. Isso vale para tudo. Eu falei de divórcio, mas isso vale para trabalho. Não é? Isso vale para ciclos de vida. De repente, você sabe, você trabalhava num determinado ritmo, uma parte da tua vida, isso fechou, esse ciclo fechou. E tem um período de luto, e a gente tem que aprender a aceitar o período de luto das coisas. Porque muita gente acha que é assim, né? Que a gente é máquina. Você está numa vibe maravilhosa, num ponto, e de repente acontece uma coisa ruim. Cara, claro que você vai ficar triste, né? Chateado, é normal, é luto. Respeita o teu luto interno para fechar os ciclos. Mas depois, siga adiante. E é inevitável, né, gente? É um processo de autoconhecimento profundo. Não tem receitinha de bolo para isso, né? A gente vai se conhecendo, vai entrando em contato com as nossas emoções, nós vamos nos conectando, né, com as experiências do passado, do presente, e a gente vai analisando o que faz e o que não faz sentido na nossa vida. Mas acredite, a referência de que você está no caminho certo é a paz no seu coração. Disso, não tenha dúvida. Claro. Olha que linda a lembrança da Larissa Cardoso. Ricardo, o Salmo nos ensina sobre o amor ágape, né? Você poderia falar mais sobre o amor ágape? Gente, o amor ágape é o amor que os gregos antigos utilizavam, né, para poder se referir ao grande amor, né, universal. Esse amor geral. Não é esse amor romântico, exclusivista, né? Ou amor unilateral, um amor maior. Esse amor maior, ele é fruto do nosso nível de despertar da nossa consciência. Você consegue imaginar um ser de luz como Chico, como a Madre Teresa, nossa irmã Dulce, né, o Mestre Tai e tantos outros, amando só a uma única pessoa? Por isso que você nunca vai ver, escreve isso aí, você nunca, N-U-N-C-A, nunca vai ver um ser humano realmente iluminado amar só aqueles que concordam com ele. Isso não existe. Porque se isso aconteceu, ele não é iluminado. Você pode ter certeza absoluta disso. Observa, Jesus, ele era Jesus para todo mundo, inclusive para os ladrões, inclusive para os hipócritas, que não o entendiam, mas ele estava lá por todos. Quem ama de verdade, gente, alcança um nível de consciência que não tem propósito maior na vida do que você compartilhar o que você recebe. É o que os budistas chamam de bodhisattva, né? A vida do bodhisattva é isso. Os bodhisattvas espalhados pelo planeta, que são os espíritos dentro da classificação espiritual, normalmente terceira, segunda ordem, né? E aí vem os missionários eventualmente aparecendo na Terra, são aqueles espíritos que a alegria deles é levar alegria para os outros. São aqueles seres que despertam e entenderam que não há felicidade maior do que doar, de compartilhar, de servir. E você tem uma troca. E que tudo na vida é uma troca. E que tudo na vida, entendeu? Se constrói. E faz uma diferença muito grande isso, meus amigos. Faz uma diferença muito grande isso, meus amigos. Ai, ai, profundo. Profundo. Como poderia lidar com o sentimento de ter feito mais? O tempo passou e o remorso de não ter aproveitado para fazer muitas coisas. Hum.
Alguém aqui já teve oportunidade de fazer uma viagem para um lugar e você não conseguiu aproveitar tudo o que queria desse lugar? Seja o que for. Sei lá, você queria ir no Rio, não deu. Você queria ir no mar, não deu. Você queria ir num restaurante, não deu. Sei lá, se às vezes foi numa cidade, aí, né, você queria visitar 5 famílias diferentes. Aí, de repente, foi só uma pessoa, 2, faltou uma. Você teve algo dessa experiência? E aí a gente tem que vir embora, né? Chegou a hora de ir embora e tal. E na hora que a gente tem que vir embora, você olha para trás e fala, poxa, mas eu me planejei tanto, né? Para poder viajar para esse lugar, e agora eu estou voltando e não fiz isso, não fiz aquilo outro. Aí você tem 2 escolhas. Se o lugar é muito importante para você, o que você vai fazer? Você vai agradecer a Deus por tudo que você conseguiu aproveitar, que você já conseguiu aproveitar algumas coisas. E aquelas experiências que você não viveu e o lugar é importante para você, você vai se organizar para tentar voltar ao lugar. Não é assim? É por isso que a gente volta em cidades que a gente já visitou. Não é? Você podia ir para outras, mas fala, não, eu adoro ir para a cidadezinha tal. Lá tem experiências que você quer repetir ou que você quer alcançar coisas novas. Bem, traz isso para a nossa vida. Pergunta da Ana Carolina. A gente sempre vai ter um sentimento que poderia ter feito mais, gente, quando a gente tem um mínimo de consciência da luz divina. Porque a consciência da luz divina, ela vai aumentando, e à medida que ela aumenta, a gente enxerga mais a sombra do passado. E você vai enxergando coisa que poderia ter feito e não fez. E não tem jeito, é impossível ser diferente. Porque se você já conseguisse enxergar lá atrás, obviamente, você teria feito. Entendeu? Entendeu a idiosincrasia aqui? Não é? É quase que um paradoxo, né? Então, à medida que você se ilumina, você vê o que você não fez quando não era iluminado. Mas você não teria como ter feito. Porque se você fosse iluminado lá atrás, obviamente você já teria feito. Então, se não fez, é porque não tinha condição de fazê-lo, porque faltava essa luz. Então, essa consciência dos lugares que você não foi visitar ainda, das coisas que você não fez, é um estímulo para a gente continuar evoluindo. Sabe, fala, meu Deus, hoje eu enxergo o que eu não fiz, mas eu me coloco à disposição do propósito divino para que eu possa fazê-lo no momento oportuno. Entende isso? Então a gente tem o tempo a nosso favor. Se não der nessa existência, fique tranquilo, você vai ter várias outras para poder fazer, seja onde for, porque os dias se sucederão. E o mais importante é que agora você tenha consciência da luz divina que te mostrou o que você não fez e você sabe que pode fazer. Então, essa é a maior conquista, entendeu? O problema maior seria não ter a consciência da luz divina em nós e da nossa capacidade, e ainda assim a gente alimenta a ilusão de poder fazer coisas incríveis. Quem não dá. Profundo, meus amigos. O Evangelho sempre nos ajuda a refletir, não é? O Evangelho sempre nos ajuda a refletir. Isso mesmo, Marisa. Marisa lembrou uma frase linda do Chico, adoro repeti-la. Obrigado, Marisa, é linda mesmo, né? Você não pode, a frase é assim, você não pode voltar atrás para ter um novo começo, você sempre pode começar de novo para ter um novo fim. É isso aí, Marisa. Exatamente isso. Então, vamos continuar. Isso faz uma diferença muito grande. Enorme. Muito, muito grande.